Amados irmãos, a graça é muito poderosa. A graça não é uma coisa fraca. Na sarça ardente, Deus disse para Moisés: lembrei-me do meu pacto feito com Abraão, Isaque e Jacó. E nós sabemos que pacto é esse, o pacto da graça, o pacto do favor imerecido, o pacto incondicional. E nas bases desse pacto, Deus agiu e foi o poder de Deus nessas bases que trouxe todos aqueles milagres que acabaram resultando na libertação do povo de Israel da escravidão. Foi a graça que providenciou um libertador, profeta. Foi a graça que providenciou um cordeiro para o sacrifício, que os livrou do anjo da morte. Foi a graça que abriu o mar vermelho, porque até o Monte Sinai, em Êxodo 19, foi graça. Foi o poder do pacto incondicional. Foi a graça que transformou águas amargas de Mara em águas doces, através de uma árvore, É um tipo da cruz. Uma árvore que Deus mostrou para Moisés. Foi a graça que deu maná antes da lei, foi a graça que deu água da pedra antes da lei também. A graça trouxe todos esses recursos sobrenaturais, essas provisões sobrenaturais. A graça é muito poderosa, ela não é fraca. Diz que o pecado perde o domínio sobre nós quando nós estamos sob a graça e não sob a lei. Então veja que coisa poderosa é até mesmo para a santificação. Em Atos 5, e aqui eu quero falar de uma coisa bem profunda, em Atos 5 nós vemos um casal. Todos nós conhecemos, É Ananias e Safira. Eles subtraíram do valor total de um terreno que eles tinham vendido, e usando de astúcia e mentiras, levaram essa oferta para a igreja. E todos nós sabemos o que aconteceu. É interessante como Deus esconde estas belezas do Evangelho da Graça, até mesmo em nomes, em histórias que a Bíblia conta. Como a Bíblia é profunda, não tem fim. É um livro realmente sobrenatural. Vejam, Deus nos mostra o erro dos Gálatas, o erro galaciano, em Atos 5, por meio deste casal. E o mal que traz morte, que é o evangelho híbrido, que é o evangelho pervertido, como era aquele evangelho dos Gálatas. Porque o nome Ananias significa graça de Deus. Ananias significa a graça de Deus. E Safira significa pedra de safira. É uma pedra preciosa. E o que isso tem a ver? Em Êxodo 24:10, diz que sob os pés de Moisés, Arão e os anciãos que estavam no Monte da Lei, no Monte Sinai,
sob seus pés havia como uma pavimentação de pedra de safira. Em outras palavras, a pedra preciosa safira é a pedra que representa o solo ou o chão da lei, o solo da lei. E ali estava Ananias e Safira, ou seja, um casal. Houve ali um casamento entre graça e lei. Isso trouxe morte. Veja que ambos morreram. E por que trouxe morte? Porque subtraíram do preço total. Eles poderiam, como disse Pedro, não ter vendido o terreno, ou ter vendido o terreno e combinar em dar apenas uma parte. Não, nós não queremos dar o total da venda, nós queremos dar só a metade ou só uma parte, não teria problema nenhum. Mas eles mentiram dizendo que aquela oferta que eles deram era o valor total do terreno. Houve uma mentira. Mas o ponto espiritual é este, na tipificação, que eles subtraíram do valor total. É isso que o evangelho híbrido, que mistura graça com lei, faz. Ou seja, ele tira a glória daquele calvário, daquela oferta de valor total que aconteceu ali no Calvário. Ali onde o Filho de Deus foi ofertado, onde uma obra foi consumada. E quando se mistura a lei com graça, se subtrai daquela glória do Calvário, dizendo que a graça não é suficiente, que a totalidade daquela obra consumada não é suficiente, que Jesus não é suficiente e por isso temos que ter um pouquinho de Moisés, temos que ter um pouquinho de lei. Então se subtrai poder daquela oferta do Calvário, se subtrai glória daquela oferta do Calvário. E caímos, ao ter esse casamento de Ananias e Safira, de graça e lei, no erro dos Gálatas, o que é um evangelho maldito, pervertido. Paulo chamou o evangelho dos Gálatas de evangelho pervertido. E também, vejam que é a única carta que ele profere um anátema, ou uma palavra de maldição. Anátema, maldito. Esse evangelho que mistura graça com lei. Então, vejam que a coisa é realmente profunda e muito séria.